assim, vamos ver se vai haver esse cessar-fogo. Eu depois vou falar um pouco mais sobre como está trágica realmente a situação em Gaza agora, né? Miriam do Carmo, né? Em primeiro lugar, agradece, muito obrigado, sou eu quem agradece, Miriam. Obrigado. Sobre os ataques de 13/6, né? Ou seja, os ataques israelenses contra o Irã, faço algumas observações, gostaria de ouvir os comentários, né? Então, a pergunta é: os líderes envolvidos nesse evento estão em aliança? Trata-se de um teatro? Então, assim, eu entendo aqui que a pergunta seja sobre uma aliança possível entre Netanyahu e Trump, ou entre governo israelense e americanos. Não tem dúvida, não tem a menor dúvida, tá? Então, assim, eu até falei no último vídeo, né, que era preciso aceitar e perceber de uma vez por todas que não há como estabelecer uma separação em termos de projeto de longo prazo, em termos de interesses entre Israel e Estados Unidos, tá? Depois eu fiquei me perguntando se eu não deveria fazer alguma, sei lá, qualificação dessa frase. E, sim, claro, às vezes você pode ter pequenos encontros, por exemplo, Israel quer atacar agora e os Estados Unidos acham que não é o momento, ou então que eles não querem se envolver na guerra com a mesma intensidade que Israel gostaria e tal. Mas não há dúvida de que há uma aliança americana e israelense que é a toda prova. Tá? A outra coisa é que o ataque do dia 13 ele foi, sim, combinado com os americanos. Quer dizer, isso ficou claro. Os americanos tiveram notícia de que os israelenses iam atacar e participaram digamos, da simulação ou da cena, né, que levou os iranianos a meio que se descuidarem, a não acreditarem que haveria um ataque, porque havia negociações marcadas para o domingo, ou seja, o ataque foi na sexta-feira, eles estavam esperando que iam se encontrar com os americanos no domingo. Os americanos fizeram vários gestos junto com os israelenses para despistar, né, os iranianos e todo o resto do mundo. Então, sim, há uma aliança, eles sabiam do que ia acontecer. Depois, aí, claro, você pode ter algumas dúvidas, algumas incertezas, como, por exemplo, o que será que eles esperavam do primeiro ataque, sabe? Será que os israelenses tinham confiança de que eles iam conseguir um grande grau de destruição contra os iranianos e que eles não iam precisar da ajuda dos americanos? Será que os americanos também acreditavam que, sabe, os ataques seriam tão grandes, tão graves, que eles não precisariam se envolver diretamente? Talvez que o regime iraniano cairia no dia seguinte e tal. Então, nessas coisas, pode ser que eles acreditassem em coisas ligeiramente diferentes, que eles esperassem coisas diferentes. Mas, quando chegou o momento em que ficou claro que o Irã tinha capacidade de resposta e que Israel ia sofrer muito com essas respostas, então Israel pediu, basicamente, né, pleiteou com os Estados Unidos que os Estados Unidos entrassem na guerra ao lado deles. Tá? Aqui também há uma janela para algum desencontro entre eles. Será que Israel queria que os Estados Unidos entrassem na guerra, sabe, para valer e para acabar com tudo no Irã? Ou será que eles combinaram que seria só um ataque mais limitado
sabe, que foi o que aconteceu, na verdade, né? Em que talvez o Irã respondesse, talvez não, mas que levaria a um cessar-fogo. Isso a gente não tem muito como saber, porque depois a conversa fica muito uma conversa de propaganda, em que Israel e Estados Unidos ficam dizendo que conseguiram destruir tudo, que foi um sucesso, quando a gente sabe que não foi bem assim, os iranianos dizem não foi bem assim, tá? Então, ali pode ser que haja algum desencontro. Será que Israel queria que os Estados Unidos entrassem com força total e os Estados Unidos disseram não, nós só vamos apoiar vocês aqui e achar uma porta de saída, tá? Então, sim, há um pouco de teatro aí, tem uma coisa do teatro que é um pouco num outro sentido, né? Que é, será que houve teatro mesmo na troca de ataques entre americanos e iranianos? Não entre iranianos e israelenses, tá? Ali não houve teatro, não. Mas no ataque americano e depois no contra-ataque iraniano, será que houve um teatro? Essa é uma coisa que as pessoas se perguntam, mas o que significaria aqui um teatro? Significaria algo do tipo, olha, os americanos avisarem para os iranianos, tem gente que diz que isso deve ter acontecido, e que provavelmente eles teriam feito isso através da Rússia, e dizer, olha, nós vamos atacar aqui, vamos atacar ali, mas, sabe, não vai ser muito mais do que isso, vocês esvaziam lá o seu pessoal, né? Aceitam um pouco essas perdas, e dali a gente caminha para encerrar isto. Tá? E o próprio Trump disse, mas nunca dá para confiar muito no que ele diz, mas de todo modo você tem que levar em conta. Ele diz: não, os iranianos nos avisaram que eles iam responder no dia seguinte contra a nossa base no Catar, e que fariam um ataque equivalente ao que a gente fez, então com o mesmo número, digamos, de bombas ou de mísseis e tal. A gente esvaziou as bases, não morreu ninguém, ficou por isso mesmo. Ainda que tenha havido esse tipo de combinação, quer dizer, para não deixar a coisa crescer e sair do controle, isso pode acontecer mesmo, né? Não é nada estranho. Mas ainda que tenha havido isso, eu digo que é muito importante o fato de que o Irã não deixou por isso mesmo, quer dizer, ele não disse, olha, tudo bem, vocês atacaram, mas não atacaram, não destruíram muito, então eu não preciso responder. Não, o Irã disse, não, eu vou responder, ainda que seja de modo... Então, basicamente, quem fez o último ataque foram os iranianos, e isso é muito importante no campo do simbólico. Há alguns anos atrás, isso seria impensável, tá? Em que alguém atacasse os Estados Unidos sendo aquele que tem a última palavra. Tá? Então, continua aqui. Né? Há informações de que os ataques não foram capazes de aniquilar o programa nuclear iraniano. E, ao mesmo tempo, o governo do Império, imagino que seja os Estados Unidos, ataca e diz que foi eficaz. Tá? Olha, assim, primeiro, não destruiu o programa nuclear. Tá? Deve ter causado estragos, tá? Deve ter causado algum tipo de estrago e tal. Há gente que diz que talvez tenha atrasado em alguns meses o programa, certo? Talvez digamos, os danos, né, sofridos foram mais superficiais e tal. Aqui tem uma coisa muito importante, tá, para a gente sempre pensar. Quando a gente fala em atrasou o programa, afetou o programa, acabou com o programa, a gente tem que ter claro na nossa cabeça se nós estamos falando do programa
enquanto um programa nuclear para fins pacíficos, que é o que o Irã diz ter, ou se estamos pensando e falando num programa nuclear para fins militares que os Estados Unidos e Israel dizem que o Irã tem. Tá? Então, porque mesmo o Trump ou o Netanyahu, quando dizem destruíram tudo, a gente tem que tentar entender, eles estão falando que destruíram tudo o quê? Sabe, assim, a capacidade do Irã de virar uma potência nuclear, no sentido de uma potência armada nuclearmente, ou eles acabaram com o programa civil de modo completo. Como eu tenho dito sempre, até agora, tá, o Irã realmente é muito consistente no fato de que ele não quer um programa nuclear para fins militares, tá? Eu acho que ele é muito honesto nisso, tá? Então, o programa que ele tem até hoje é um programa para fins civis. A questão é quem avança muito no programa civil, sei lá, civil, quem avança muito na tecnologia do enriquecimento do urânio e tal, ele fica naturalmente mais perto da capacidade de fazer uma bomba, se ele quiser fazer uma bomba. Tá? Até agora, o Irã não quer, mas o que os Estados Unidos e Israel entendem, eles acusam de que ele quer, mas isso é uma acusação antiga, mais de 20 anos, né? E é uma desculpa, eu acho que é uma desculpa falsa mesmo para atacar o Irã e para enfraquecer o Irã. Mas o que eles não admitem é que o Irã tenha qualquer programa nuclear, porque, primeiro, isso faz dele uma potência autônoma, né, uma potência regional, uma potência que pode pesar na região, e, por outro lado, porque, bom, se um dia, sabe, eles realmente quiserem atacar o Irã de modo mais consistente, como fizeram com o Iraque, como fizeram com a Líbia, como fizeram com a Síria e tal, que eles possam fazer isso sem que haja o risco do Irã dizer, não, vocês estão me atacando, deixa eu, sabe, fazer minha bomba aqui. Né? Então, assim, eu acho que o programa não foi nuclear, não foi aniquilado, não foi destruído de modo significativo, tá? Por causa da profundidade, né, e dos lugares onde estão as usinas nucleares e os centros, né, de enriquecimento de urânio, e porque, assim, como muita gente diz, o que mais importa aqui é o saber, e o saber está na cabeça dos cientistas iranianos. Sabe? Você não consegue matar todos os cientistas iranianos, todas as gerações que vêm trabalhando nisso e tal. Então,